bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Você sabia que existem alguns alfabetos que são considerados mágicos? O nosso alfabeto aqui ocidental, ele é muito bem conhecido por todos nós, lá com a letra A, letra B, letra C, letra D, enfim, o tal do abecedário é um sistema iconográfico de representação de sons, de fonemas, e que a gente já conhece muito bem, aprende desde criancinha lá nas aulas de caligrafia, no famoso beabá. Então, a gente vê muito a ótica de como a gente lê, de como a gente se comunica, baseado nessas representações, não só nos fonemas, mas também na representação das letras. Se a gente olhar para o mundo, a gente vai ver, por exemplo, lá no leste europeu, na Rússia, o alfabeto cirílico. A gente vê que os judeus têm o seu próprio alfabeto, a sua própria representação gráfica desse alfabeto, assim como os árabes, os chineses, os japoneses, os coreanos, enfim. A gente tem um monte de representações diferentes, mas, em geral, o que a gente mais vê é justamente essa representação um pouco mais ocidental, não só porque a gente vive no Ocidente, mas porque por uma série de fatores de colonização, de aculturação, o francês, depois o inglês se tornaram línguas meio que mundiais, vamos dizer assim, então as representações são a mesma em termos de iconografia gráfica, então a gente olha isso de uma maneira mais comum. Mas você sabia que isso vem dos fenícios? Olha que bacana. Os fenícios eram um povo que vivia ali onde hoje é o que a gente chama de Oriente Próximo, ali onde está a Turquia, o Oriente Médio, aquela região, mas eles tinham vários portos pelo Mediterrâneo. Eles foram fundando esses portos para principalmente fazer comércio com a galera que vivia ali no norte da África, no sul da Europa e até em alguns outros lugares. Aí alguns dizem, será que eles chegaram aqui no Rio de Janeiro? Será que eles chegaram na América Central? Por enquanto a gente não tem evidências fortes disso, mas os fenícios eram grandes navegadores. A gente tem evidências que talvez eles tenham viajado muito mais longe do que a gente imagina. Mas vamos falar do alfabeto. Já que esses caras viajavam por um monte de lugares diferentes, eles tinham contatos com semitas, com gregos, com povos do norte da África, com nações ali que viviam, com celtas, com indo-europeus, enfim, uma galera que vivia e cada um, obviamente, falava uma língua diferente. Só que os fenícios faziam comércio com todo mundo, então eles criaram uma espécie de uma representação gráfica de uma língua para que facilitasse a conversa com todo mundo. Como eles conheciam todos os povos ali, eles criaram uma espécie de uma síntese do que seria o grego, do que seria o semita, do que seriam algumas línguas ali que eles tinham acesso, e aí daí vem o início dos desenhos das letras que a gente conhece hoje. Então o alfabeto fenício é um alfabeto que ele nasceu para facilitar essa comunicação por causa do comércio. Mas para isso ele teve que ter acesso a outros alfabetos, certo? Ele foi lá no grego, viu como era a representação do alfa até o ômega, viu como era a representação do aleph no hebraico, então ele foi criando essa ideia até a gente chegar no nosso A, no nosso B e assim por diante. Só que esses alfabetos mais antigos, da onde os fenícios se basearam, eram alfabetos que tinham uma história. Para os gregos, eles criaram ali o seu alfabeto, muito baseado na sua mitologia, mas também foi uma espécie de língua que foi surgindo naturalmente e foi sendo representada daquela forma. Para os hebreus, a história é um pouco diferente. Quando a gente olha, por exemplo, para o alfabeto, ou o Aleph-Bet hebraico, a gente vê que ele tem uma diferença do nosso alfabeto comum. Para nós temos a letra A e nós temos o número 1, que são conceitos diferentes. O A pode ser a primeira letra do alfabeto, mas ele não é o número 1. Dentro do Aleph-Bet, você tem lá que o Aleph, que é a primeira letra, também é o número 1. Também corresponde ao número 1. Então a gente está falando que para esse alfabeto, a letra e o número são a mesma coisa, beleza? Essa informação é importante porque os hebreus sofreram influências de outros povos. E uma possível influência que eles sofreram foi dos gregos, inclusive, e da matemática grega. Alguns até falam que a gematria cabalista ela vem da numerologia pitagórica, que seria mais antiga do que a gematria cabalista. Você não sabe do que eu estou falando? Então vamos lá. Gematria é uma ciência dentro do Aleph-Bet hebraico, desse alfabeto hebraico, onde as letras têm valores numéricos e a soma delas vão dando números, e esses números têm significados. Duas palavras, por exemplo, que têm a mesma numeração, o mesmo valor numérico, elas podem ser da mesma família e elas podem ter significados muito parecidos dentro de um texto, principalmente quando a gente fala dos textos religiosos. Então o que é a gematria? A ciência de estudar ali letra por letra, somar as palavras para você ter um valor
valor numérico. Dentro do alfabeto hebraico, essas letras elas são somadas de 1 a 10, depois você tem do 20, 30, 40, 50 até o 100 e depois pula para o 200, 300, 400, enfim. Você monta os números baseados na combinação dessas letras. E a numerologia pitagórica é a numerologia que Pitágoras desenvolveu através ali dos seus estudos e na sua escola, onde ele ensinava as pessoas, e normalmente é uma numerologia que vai do número 1 até o 9. Então, chegou no 11, o 11, o 11 é o número místico. Não, para a numerologia pitagórica, 11 é 1 mais 1, que é igual a 2. E aí o 2 vai ser analisado. Então, existe essa possibilidade de ter influenciado. Alguns pesquisadores, inclusive, propõem essas hipóteses de influência. Mas vamos lá. Qual que é o segredo por trás disso? Essa ideia, então, da letra ter um valor numérico, e para os pitagóricos, por exemplo, a matemática ser o que explica o universo, a gente começa a chegar numa ideia de que o universo é matemático. A gente entende hoje o universo muito por fórmulas matemáticas. Você deve ter estudado na sua escola, na sua faculdade, ou visto em algum filme, alguma coisa. Se você não teve a oportunidade de ir para a escola, você deve ter visto que as pessoas resolvem grandes problemas da física com fórmulas matemáticas. A fórmula da relatividade do Einstein, aquelas fórmulas que a gente vê em filmes e séries que enchem uma lousa inteira. Ou quando você estudou lá física no seu ensino médico, que tinha as fórmulas de calcular distância, velocidade, gravidade, enfim, fórmulas que vão chegar a resultados matemáticos, resultados precisos. Então, se o universo funciona por matemática e as letras são matemáticas, logo as letras são como se fossem bloquinhos de construção dessa realidade. Essa é a visão que esses povos, eu estou usando aqui os hebreus como exemplo, mas a gente tem outras línguas como o sânscrito, como o aramaico, que são línguas também que podem ser consideradas mágicas, beleza? O próprio árabe tem ali também o seu formato mágico, principalmente no uso místico em algumas ordens específicas. Mas voltando então para essa história da matemática. Se as letras representam números e o universo é construído por matemática, logo as letras, por analogia, constroem o universo. Não é à toa um famoso livro diz que no princípio não havia nada, era escuridão, então fez-se o verbo e do verbo fez-se a luz. O verbo é a ação, o som é que cria, não é um processo físico, é o som. Ou seja, a gente começa a ver que através da pronúncia de um som, que pode ser uma letra isolada, ou pode ser um fonema, ou pode ser uma palavra, ou pode ser um texto, nós estamos produzindo matemática. E aí que vem o grande lance mágico, do lance de que as palavras têm poder. Uma palavra, um fonema, pode carregar um poder de criar algo, porque está carregado dessa energia matemática, que é a energia essencial de matéria-prima que constitui o universo. Legal esse assunto, né? Se a gente for pensar nessa associação de letra com número, se o universo é matemático, as letras representam números, logo as letras são matemáticas. Os sons representam equações. Os sons representam aspectos da criação. E aí você pode acreditar em Deus ou não, pode acreditar que existe uma entidade superior que criou tudo ou não, mas a questão é que se a gente explica através da matemática e os sons são correlatos, a gente também pode explicar as coisas através do som, certo? Se eu for querer resolver uma fórmula matemática que o resultado vai ser o resultado x vezes y, a gente já está inclusive usando letras na nossa matemática ocidental para representar conceitos ainda abstratos, coisas que a gente quer determinar através de uma equação. E se a gente associar, então, um resultado, sei lá, que seja um resultado simples, deu o número 2, o número 2 equivale, por exemplo, no alfabeto hebraico, a letra Beit, que é o número 2. Então, ali você tem como resultado da equação uma letra também. E se você está gostando desse assunto, saiba que a gente tem um curso aqui no canal que fala exatamente das letras hebraicas. Esse curso vai passar por todas elas e fazer as associações dessas letras com a Kabbalah no geral, não só com a parte das letras, mas também com os caminhos da árvore da vida, com os arcanos do tarô, com símbolos astronômicos, alquímicos, explicações sobre para que cada letra é usada, como ela é usada e principalmente saber, através de alguns exercícios e algumas meditações, como trazer aquele som e aquela virtude que aquela letra representa. Então, se tem lá uma letra que representa a tradição da prosperidade, a partir do momento que você aprende a lidar com aquela letra, com o som, fazer as meditações corretas, você consegue atrair essa energia para sua vida. É isso
que muitos cabalistas fazem usando justamente o alfabeto dentro do Aleph Bet, dentro dos conceitos que a gente aborda nesse curso. Se você quer saber mais sobre o curso, tem um link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Você vai clicar lá, vai ser direcionado, lá vai ter tudo direitinho para te explicar como é que você compra o curso e como é que você aprende a realmente trabalhar essas letras hebraicas de forma prática na sua vida, beleza? Mas isso não serve só para o alfabeto hebraico. Provavelmente alguém estava pensando agora em perguntar, mas isso é só para esse alfabeto e os outros? Bem, eu já dei exemplos do sânscrito e do aramaico. O grego pode ser também usado nesse sentido, porque o grego, como eu disse, tem uma escola matemática pitagórica que olhava também para o universo como números, e ele também encarava as letras como números. Então, quando você trabalha dentro de um alfabeto fenício, que é muito baseado no grego, num alfabeto grego, romano, você está trabalhando mais ou menos com a numerologia pitagórica. O A é o 1, o B é o 2, eles faziam essas correlações. Logo, se essas correlações também eram feitas, a gente pode entender que o nosso alfabeto também tem ali o seu segredinho escondido. Também tem números que correspondem, e através dessa junção de números e letras, a gente começa a entender por que tanto na magia se fala de que o verbo cria, de que é a palavra que cria. Eu vejo muita gente falando, eu tô fazendo magia na minha cabeça, só pensando, mas se tá pensando, tá só na mente. Se você não verbaliza, não traz o fonema, não traz a fórmula matemática de consecução da ação, a coisa não acontece. Sabe aquele lance dos 10 mandamentos? Não blasfeme contra Deus? Bom, dentro da filosofia cristã, dentro da filosofia neoplatônica, da onde o cristianismo se baseia muito, essa ideia de que você blasfemar contra Deus, você está blasfemando contra você mesmo também, porque você é feito à imagem e semelhança. Então, blasfemar, ou seja, verbalizar que você não pode, que você não consegue, que você é isso, você começa a realmente criar essa realidade matemática no seu universo. Então, Léo, todos os alfabetos do mundo são mágicos? Nem todos. Alguns são derivações de outros, vieram de ramos linguísticos diferentes, e eles acabaram perdendo um pouco daquela essência original da onde eles foram criados. Então, por exemplo, se você pega dentro do alfabeto hebraico, as representações que ele tem, com a representação mais tradicional, que quando a gente estuda o hebraico bíblico, ou quando a gente estuda gematria, ele tem lá o seu valor numérico, ele encaixa direitinho. Quando já vai para o Yiddish, já não é tanto a mesma coisa, já muda um pouco. E as outras línguas a mesma coisa. Isso faz com que muitas pessoas dentro desse meio usem línguas antigas justamente por causa do poder que elas carregam. Isso não quer dizer que línguas novas, como o português, que é derivado do latim, pegou ali emprestado muito do alfabeto grego, isso não quer dizer que a gente não tenha também dentro da nossa língua poder. Todas as línguas têm poder, toda a verbalização de um alfabeto, de um fonema, tem um poder. Mas normalmente dentro de um meio mágico se escolhem algumas línguas específicas, porque justamente sabe-se que aquela língua foi criada, pensada naquele uso. Não é à toa que, por exemplo, no hebraico, você tem fórmulas através da gematria que você consegue evocar nomes divinos através do nome de um anjo, e isso é feito por gematria. Isso é feito por chegar ali numa equação matemática que vai determinando da onde você tira os nomes e qual é a fórmula para aquilo acontecer. Então, olha só, para nós ocidentais, a numerologia pitagórica, que vai do 1 ao 9, funciona muito bem para o nosso alfabeto, mas para quem estuda mais profundo magia, acaba indo muito para o caminho do hebraico, e sabe que o hebraico é uma das bases da Kabbalah, que é um dos pilares do ocultismo ocidental, ainda mais a Kabbalah hermética, e sabe que aquela língua é uma língua que foi construída com esse valor numérico, com fonemas e com mais uma série de coisas que inclusive no curso eu explico, que trazem uma energia diferente para essa língua. De novo, quando a gente pega essas línguas mais conhecidas dentro do meio mágico, a gente sempre vai falar ali do grego, dos hieróglifos, desse hebraico, mas a gente não pode esquecer que na América do Sul, na Austrália e no continente africano como um todo, a gente tem povos que desenvolveram suas próprias linguagens. No continente africano, em especial, a gente tem povos que desenvolveram também essa característica da letra associada ao verbo e associada a uma evocação, que a comunicação deles é muito mais sonora do que a nossa, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Existem povos na África que se comunicam por palavras e toques de tambor ao mesmo tempo. Isso é uma espécie de linguagem construída, mais complexa do que uma linguagem falada como a minha aqui agora para falar para vocês. A gente tem povos aqui na América Central e na América do Sul que
tem a comunicação através de cantos entoados. Aborígenes australianos também através de cantos entoados. Esse tipo de manipulação da forma de usar o som de um alfabeto é magia pura, porque aquilo induz um estado, aquilo modifica uma realidade daquele momento para que uma nova realidade possa ser construída. Se você tiver a oportunidade de estudar a fundo povos africanos que se valem principalmente de linguagens cantadas, de linguagens com tambor junto, vocês vão ver a riqueza que é o uso de um alfabeto ou de uma linguagem para uma comunicação não só mais rica em transmissão de emoções, mas também rica em evocações mágicas. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá uma olhada no nosso curso lá no site do CDH, cdh.com.br. Lá você vai ter acesso a todos os nossos cursos, mas tem esse curso muito bacana das letras hebraicas para você se aprofundar mais nesse alfabeto, saber como usar, saber como entoar qualidades para sua vida. Enfim, fica o convite, curta esse vídeo, compartilha, mostra para todo mundo. Se gostou, dá um like, se não gostou, pode dar dislike, não tem problema. Deixa seus comentários. Será que você lembra de alguma língua aqui que eu não comentei? Será que você tem algum relato de alguma língua que você observou ali pela vocalização ou pelo uso que você falou, puxa, isso é muito mágico? Deixa aí embaixo, que é muito legal compartilhar conhecimento com as pessoas. Esse é o Conhecimentos da Humanidade. A gente se vê num próximo vídeo. Esfirras de línguas plurais, quase uma torre de Babel de esfirras para vocês. Um beijo, até a próxima.